E olha, e é isso, o que eu apurei com fontes aqui é que esse encontro entre Donald Trump e o presidente Lula pode ser menos formal do que uma reunião bilateral convencional, né? Seria mais ou menos o que os americanos chamam de poolside, que é uma conversa breve, informal, entre os presidentes, às margens de uma cúpula, então, portanto, aqui no caso da ASEAN, e que normalmente não é agendada com antecedência, também não tem uma pauta específica definida. E a gente lembra que, por enquanto, nem a Casa Branca e nem o Planalto colocaram essa reunião na agenda. Estamos aguardando detalhes. O que eu ouvi aqui é que pode ser um pouco mais cedo do que aquilo que a gente vinha trazendo, que seria entre 5 e 6 horas da tarde no horário local. Pode ser que seja um pouco mais cedo e deve acontecer aqui onde estamos agora, né, no centro de convenções, onde acontece a cúpula e onde Donald Trump já está nesse momento aguardando a assinatura de um acordo de paz entre Camboja e Malásia. Agora, o que a gente sabe também é que mais cedo, a caminho aqui de Kuala Lumpur, o secretário de Estado Marco Rubio conversou com jornalistas e foi questionado sobre essa possibilidade de encontro entre Trump e o presidente Lula, e ele confirmou que os dois presidentes vão ter um encontro, daí ele corrigiu que vai ser uma interação. Então, vai um pouco em linha do que a gente tem, do que eu apurei aqui, que deve ser esse poolside, né? Uma conversa mais informal, mais breve, seria, nas palavras de Rubio, uma interação que aconteceria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com o Brasil. Ele citou particularmente, especificamente, a situação, a forma como alguns juízes brasileiros tratam o setor digital dos Estados Unidos, também falou de censura de americanos. Rubio falou que Trump vai explorar maneiras, nas palavras dele, eu vou até pegar aqui, vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso e que vai levar algum tempo. Ontem, o presidente Trump tinha deixado a porta aberta para reduzir tarifas ao Brasil, mas ele disse que sob condições certas, sem explicar quais são essas condições. Daí nós perguntamos isso ao presidente Lula. Lula disse que, por enquanto, não há nenhuma exigência nem de Trump e nem dele, mas que nesse encontro eles colocariam os problemas na mesa. Agora, Lula se mostrou bastante otimista que ele vai conseguir, que vai haver uma solução, a relação dos dois países vai melhorar, disse que está certo de que vai ter uma solução. Mas também reconheceu que pode não haver um acordo imediatamente nessas conversas que eles tiverem aqui, que pode levar também mais tempo. Agora, Lula falou que nesse encontro, então, ele vai mostrar ao presidente Trump que houve um erro em relação às tarifas ao Brasil, né? Ele enfatiza muito que o Brasil tem um déficit com os Estados Unidos e não um superávit. Também falou que vai falar das punições a ministros do Supremo, disse que vai falar que houve um erro também nessas punições e também falou que está aberto a conversar sobre tudo que Trump quiser, incluindo a situação da Venezuela, também as guerras em Gaza e na Ucrânia. Pedro. Raquel, obrigado demais. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta bem rapidinha, que eu sei que você tem que sair, a gente também tem que ir para o intervalo, mas aproveitando a tua experiência de cobertura de Casa Branca, a que você atribui essas declarações do Rubio? São declarações mais ideológicas para ele sinalizar de que não está havendo um passo para trás dos Estados Unidos, para colocar os Estados Unidos na mesa já numa posição de protagonismo? Não, nós vamos tratar da questão ali das Big Techs, né? Queremos tratar das decisões dos juízes brasileiros? Ou você, na sua avaliação e pelo que você tem de apuração e de, obviamente, de bagagem de acompanhar a Casa Branca, ou você acha que os Estados Unidos vão mais na linha do que Trump falou ontem, que não, olha, nas condições certas a gente pode até dialogar sobre tarifa, porque os tons foram muito diferentes, né? Trump, quando embarcou, parecia num tom muito amistoso, e hoje Rubio, quando chega, já parece um tom um pouco mais duro, de que não será uma conversa fácil. Pois é, Pedro, a gente tem percebido que desde que os dois presidentes se encontraram lá na Assembleia Geral da ONU, o presidente Trump enfatiza mesmo que realmente teve uma química com o presidente Lula, disse já que ele é um homem muito bom, depois daquela conversa que eles tiveram, aquela videoconferência que eles tiveram há alguns dias, algumas semanas, a gente percebe que os dois presidentes sim se entrosaram e que Donald Trump quer uma solução. Ele, a gente lembra, ele não é um líder ideológico, para Donald Trump importa muito como ele vê a outra pessoa, como ele interage com a outra pessoa, é tudo
muito pessoal. E também ele é um homem de negócios. E ele está sendo pressionado pelos empresários, porque os preços também estão aumentando nos Estados Unidos, da carne, do café. Então ele vem para esse encontro com essas duas questões em mente. Só que não dá para a gente falar que ele esqueceu completamente a situação das Big Techs, porque ele ainda não falou sobre isso. Mas acho que a gente vai ter mais informações hoje. A gente sabe que o time dele insiste ainda nessa questão. Pessoas que eu converso na Casa Branca sempre trazem à tona, autoridades da Casa Branca, essa questão dos juízes brasileiros em relação às Big Techs, a censura de americanos. Isso não é esquecido lá. O secretário de Estado, Marco Rubio, também sempre fala sobre isso, não foi agora que ele repetiu, é algo muito importante para ele. Esses dias mesmo, também o assessor econômico, o representante de comércio de Donald Trump, James Greer, voltou a falar também sobre isso, falar da justificativa das tarifas para a censura também de americano, a questão dos juízes do Supremo. Então, é algo que os americanos nos bastidores ainda falam sim. Vamos ver se hoje, nessa interação, o presidente Trump vai achar que é o momento de trazer isso à tona, se ele vai deixar para lado, ou se ele vai esquecer completamente, focar apenas na questão comercial. Lula disse que pode conversar sobre tudo. O próprio presidente Lula disse que vai trazer para a mesa a questão de que foi um erro a punição a juízes do Supremo. Então, os dois estão abertos a falar de tudo. Com o Donald Trump, tudo pode acontecer. A gente sabe que ele vai e volta muito nas percepções, nas declarações dele. Então, é difícil a gente analisar o presidente Donald Trump, como é que vai ser sem essa interação de hoje. Vai ser a primeira vez que os dois vão se encontrar, por mais de 1 minuto, 30 segundos. A gente fala que vai ser uma declaração que pode ser uma reunião breve, uma reunião no formato de pull aside, mas também pode ser que o negócio se estenda, que eles se deem tão bem e fiquem reunidos por muito tempo. Isso, a gente já viu isso acontecer antes com o presidente Donald Trump, ele que é muito espontâneo, que improvisa muito. Então, isso é o que a gente está ouvindo, mas tudo pode acontecer nesse encontro mais tarde, Pedro. Raquel, obrigado demais. É muito um prazer, ter você aqui para poder